Um mentorado meu hoje me fez uma pergunta no WhatsApp do tipo, como eu sei que tá dando certo se eu nem sei ainda que produto criar, então eu não consigo mensurar a qualidade do meu conteúdo e se ele funciona. Eu decidi vir aqui falar com você sobre qual é o real papel do conteúdo, porque eu acho que as pessoas entenderam tudo errado. Não vou dizer que entenderam errado, eu vou dizer que não perceberam a amplitude da coisa como ela deve ser. Então nós vamos falar sobre construção de autoridade, evidentemente, e nós vamos falar sobre como perceber se o seu conteúdo está dando resultado antes de você ver venda de qualquer coisa que seja. A coisa começa mais ou menos assim. Você não vem, ou melhor, vamos começar de outro jeito. Propaganda não existe só para vender. Propaganda também existe para construir marca, para construir o nome daquela marca e causar uma impressão na mente das pessoas, na expectativa de que essa impressão se transforme em vendas futuras. Então, no geral, as pessoas que eu mais converso aqui no digital, elas estão pensando na venda que acontece agora com aquilo que eu fiz agora. Então, o cara grava um vídeo e pensa, quantas vendas vem daquele vídeo? Ou faz um anúncio e quantas vendas vem daquele anúncio? E eu não acho que a coisa funciona dessa forma. Para mim, a coisa funciona de um outro jeito, que é o seguinte. Você vem aqui, aparece para as pessoas e precisa passar alguma coisa relevante para elas, de uma forma que elas te escutem. Quando você faz isso, você causa uma impressão. Essa impressão pode ser positiva, negativa, muito boa, muito ruim, boa mais ou menos, irrelevante, enfim. Conforme você causa essa impressão num período de tempo prolongado, você vai construindo um conceito acerca de si mesmo. As pessoas vão começando a pensar algo de você, associar você a certas ideias e elas vão tirando conclusões de como você pode melhorar a vida delas. Porque não se engane, todo mundo está pensando em si mesmo. Então não adianta você vir tentar fazer um conteúdo sobre a sua vida. Esse é um erro de quem começa querendo documentar a jornada, né? Ele acha que as pessoas vão se importar com a vida dele. Não, tua vida, ninguém tá nem aí pra tua vida, meu amigo. As pessoas vão olhar pra tua vida se a sua vida trouxer para elas algum tipo de inspiração e ensinamento para que a vida delas melhore. Então você vem aqui causar certas impressões para que alguma coisa mude na vida de quem te assiste, de quem lê os teus textos, de quem ouve teus áudios, enfim. Essas impressões, elas vão tendo um efeito cumulativo com o passar do tempo. E esse efeito cumulativo é o que leva à venda, na minha opinião. Então não é o anúncio que a pessoa clicou que fez ela comprar, ou o vídeo que tem um link na descrição que a pessoa clicou que fez ela comprar. Não é isso. O que faz a pessoa comprar é o conjunto de conteúdos que apareceu na frente dela, formando uma certa impressão a seu respeito, que faz com que ela pense, nisso daqui que ele está me oferecendo, ele realmente sabe me ajudar e eu preciso desse negócio. Então veja, o seu conteúdo ele não é feito, ou o jeito certo de metrificar se o seu conteúdo está funcionando não é só o número de vendas, mas a impressão que você está causando nas pessoas. E você percebe a impressão que você causa, em primeiro lugar, porque isso acontece com quase todo mundo que eu converso, nas pessoas ao teu redor. Porque os teus amigos vão dar uma olhada nos teus vídeos, as pessoas da tua cidade vão ver teus vídeos, os teus familiares vão ver teus vídeos. Em um dado momento, se você sobreviver aos ataques e às bagunças e às zoeiras das pessoas, às sacanagens, que não é tão difícil sobreviver assim, pelo amor de Deus. Ficar se importando o tempo inteiro com o que as pessoas pensam não vai fazer nada na sua vida. Mas se você sobreviver a isso e perseverar criando o teu conteúdo, eventualmente essas pessoas ao teu redor na vida real vão começar a confiar no que você faz. Eu estou cansado, não estou cansado na verdade. Eu não me canso de receber relatos dos meus alunos, mentorados,
que depois que ele começou a gravar vídeo no YouTube, fulano lá da academia veio perguntar como é que era o trabalho dele. O outro fulano lá que ele sempre encontra de final de semana veio perguntar o que ele faz. As pessoas, ao te ouvirem, as pessoas que te conhecem já, elas vão criar uma nova impressão sobre você. Segundo ponto que vai acontecer ou melhor, onde você encontra as impressões é nos comentários. E no começo não tem comentário. É verdade, no começo não tem comentário. Por isso você tem que perseverar. Eventualmente os comentários vão aparecer. E aí você vai ver o que as pessoas estão te dizendo, estão te perguntando. E essa impressão é, para mim, o que mais dá origem a produtos novos. É ver o que as pessoas estão falando, ouvindo ao meu redor e nos meus comentários. Por isso que eu não preciso do produto para metrificar. Eu metrifiquei antes. E eu não metrifiquei o número de vendas, mas a impressão que eu causo. Uma vez que eu entendo a impressão que eu causo, o que eu estou descobrindo é o meu branding. É que marca eu estou construindo na cabeça das pessoas. Porque se eu for pensar em marca dessa forma, eu gero uma marca na memória daquele sujeito. Então, por exemplo, imagina que eu chego em casa, encontro minha mulher com outro cara. Ela acabou de criar uma marca na minha cabeça. A marca de que ela me trai, ela é infiel. Tudo o que a gente faz aqui vai contribuindo para a construção da marca, porque nós vamos marcando aquilo na memória da pessoa. Eu nunca mais vou esquecer que eu peguei minha esposa com outro cara. Essa marca, agora que ela causou, faz parte da marca dela. Você percebe? Eu estou falando de um jeito ultra simplório para você ver que isso é marca. Quando você ouvir falar sobre negócios no digital, produção de conteúdo, micronegócios, se você lembrar do meu nome, eu coloquei uma marca no lugar certo na tua memória. Porque isso que é memória. Memória é associação de elementos. E é sempre 2 a 2. Pode ver que se você quiser memorizar as coisas e tentar guardar elas 2 a 2 numa corrente, você memoriza um monte de coisa. Aí você fala uma, vem a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Então, quando a gente fala de de criar uma marca, o que a gente está falando é o seguinte: eu tenho que associar o meu nome, ou o nome da minha empresa, ou o nome do meu produto, a uma série de outras coisas que ficam na memória de quem está me ouvindo. Aí você imagina que, passa um ano, eu perdoei a minha esposa, e aí eu chego em casa e ela preparou um jantar ultra épico do Dia do Perdão. Sei lá por que alguém faria isso. Ela acabou de causar uma outra marca. Mais uma marca ficou. E conforme as atitudes dela e o que ela vai fazendo, eu vou enriquecendo aquela marca e eu vou chegando a conclusões a respeito dela. Então, um ano atrás eu cheguei à conclusão de que ela era infiel. Um ano depois eu posso pensar, ela se arrependeu mesmo. Acho que agora ela não fará mais isso. Pronto, eu alterei a marca. É por isso que você vai ver. Pega o Cristiano Ronaldo. Teve uma época que todo mundo achava ele um idiota. De repente, passa um tempo e todo mundo acha o Cristiano Ronaldo um atleta exemplar. Por quê? Porque o cara foi causando marcas diferentes com o passar do tempo e essas marcas foram alterando aquele conceito. É por isso que, quando você começa a criar conteúdo e causar uma impressão, o que você precisa fazer é causar impressões coerentes umas com as outras. Se você causa impressões contraditórias, as pessoas não vão confiar em você. Porque a impressão contraditória é a mesma coisa que eu perguntar para minha mulher: e aí, você é fiel? Ela fala: sim, claro. E aí eu chegar depois da noite em casa, ela tá contra o cara. Pronto, a impressão contraditória destrói a confiança. Porque parece mentira. No caso do exemplo, é uma mentira, certo? Mas no conteúdo, como nós estamos falando muito mais do discurso do que de um ato concreto na vida real, você precisa ter ainda mais coerência entre as coisas. E veja, eu já falei isso algumas vezes aqui no meu canal. Coerência não significa que você vai manter a mesma opinião ao longo dos anos. Nada disso.
A sua opinião pode mudar tranquilamente o tempo inteiro. Porque se você não amadurecer, muitas vezes é mudar de opinião. Porque, veja, o que é a mudança de opinião? Eu percebo que um conceito que tinha antes na minha memória, eu tinha compreendido ele de forma errada. Ele era um conceito falso. E aí eu mudo de impressão. Por exemplo, eu odeio ler livros. E daí, passa 2, 3 anos, eu descubro que quando eu leio um livro, eu fico mais criativo, eu tenho ideias de negócio, e o livro talvez pode me dar mais dinheiro. Eu penso, não, agora eu gosto de ler livros. Eu mudei a ideia. Por que eu mudei a ideia? Porque o conceito mudou. Eu tinha uma certa definição do que é ler livro na minha memória. Ler livro é chato. E de repente eu criei uma nova definição. Ler livro me enriquece, logo é legal. Então, mesmo que seja chato o processo, eu adoro ler porque eu adoro ficar rico. Ah, agora você mudou o conceito. Então, a mudança de opinião não é a incoerência. A incoerência é cada vez que você vem falar, você fala de uma coisa totalmente diferente. Você fala de um jeito diferente. Você tem trejeitos diferentes. Você, sei lá, tá sempre mudando. Um dia tá com cabelo azul, outro verde, no outro vermelho. Um dia tu tá com a roupa X, outro dia com a roupa Y. Então, você tem que tentar criar uma coerência que mostre que quando a opinião mudou, não é que ficou incoerente, é que é um amadurecimento daquelas ideias que estavam sendo ditas antes. E aí o que vai acontecer? Eu vou causando uma certa impressão. Essa impressão vai deixando uma marca. Na tua memória, o meu nome começa a ficar associado a várias coisas. Dentre essas coisas, ele fica associado a certos adjetivos. Então você pode pensar, o Elton é um babaca, ou o Elton é muito inteligente, ou o Elton é um careca bonito, ou o Elton tem uma cara de quem só quer me vender curso. Não importa. Normalmente você vai adjetivar e você vai colocar o meu nome, a minha marca, próxima de algum substantivo, do tipo Elton, One Person Business, Elton, Marketing Digital, Elton, Produção de Conteúdo. O conteúdo, o nosso conteúdo, esse vídeo, todos os meus vídeos, os meus textos, tudo que você faz, ele é feito para causar a impressão correta. Ou seja, você tem que pensar em qual é a impressão que você quer causar. Agora, qual é o erro que você pode cometer aqui? É tentar fazer pose. Eu quero que as pessoas me achem mais gostoso do que eu sou. Eu quero que as pessoas pensem que sou inteligente. Eu quero que as pessoas gostem de mim. E aí eu tento mudar o meu comportamento para ganhar isso daí. Não é assim que deve ser feito. A tua intenção do conteúdo precisa ser mostrar que você compreende um determinado assunto de uma forma que a sua compreensão auxilia na vida de quem está te ouvindo. Essa é a impressão que você tem que causar. Você não precisa ficar preocupado com as pessoas te acharem bonito, gostoso, inteligente e rico, nada do tipo. A única preocupação que você tem que ter é: existe este determinado assunto e eu preciso falar sobre ele de forma que as pessoas percebam o meu conhecimento real da coisa. É por isso que não dá certo você vir aqui e tentar falar de uma coisa amplamente diferente do que é a tua experiência e o teu estudo. É por isso que não dá certo você vir aqui e falar hoje do que você leu hoje, porque não vai sair nesse discurso a impressão correta, porque ainda não existe conhecimento adequado sobre aquele assunto. Conforme você vai adquirindo um conhecimento adequado sobre o assunto, as pessoas passam a confiar em você, porque elas percebem que, de fato, há uma coerência no passar do tempo, você fica associado àquele determinado assunto, e aí a decisão de compra nasce. E aí você vai ver elas pedirem a venda, elas pedirem um produto, elas pedirem um serviço. Por exemplo, por que eu criei o Projeto OPB? O Projeto OPB é a minha, vamos chamar de mentoria em grupo,
desde 2023. Eu criei esse projeto porque as pessoas estavam me pedindo para explicar como eu cresci na internet. Eu tinha crescido de 2018 a 2023. Por que eu criei a minha agência de YouTube? Porque os meus clientes do projeto, da mentoria individual, não estavam conseguindo fazer tudo o que precisavam no YouTube. Então o cara queria gravar vídeo, mas ele não tinha tempo de fazer uma capa, ou ele não sabia mexer num Photoshop ou numa IA, não sei, não importa onde, para fazer a capa, ou ele não conseguia sentar para programar tudo no YouTube porque é um saco. Eu falei, beleza, então temos aqui uma solução, eu posso fazer isso para você, eu sei fazer, eu posso treinar uma equipe para fazer, e nós começamos a fazer, e a coisa andou. Por que que agora, inclusive, no link da descrição você vai encontrar o link do meu curso de YouTube, Engenharia do YouTube. Por que eu abri o Engenharia do YouTube por tempo limitado, do dia 4 ao dia 8? Porque as pessoas estão me perguntando o tempo inteiro como é que faz para crescer no YouTube, o que que eu fiz, o que que eu sugiro para elas. E aí, eu já percebi que as coisas que eu fiz no meu canal, e continuo fazendo, funcionaram nos canais das pessoas da agência, nos canais dos meus mentorados, e eu falei, opa, tudo bem, está validado, mais do que validado isso aqui, vamos começar a ensinar para as pessoas. Então, a questão é, eu estou causando uma certa impressão, essa impressão, de fato, ela é positiva, e aí que tá, né? Eu sei que ela é positiva, não só pelos comentários, porque agora, de fato, eu tenho vendas, né? Eu tenho vendas dessas coisas desde 2023, desde que eu comecei a vender. Então, eu estou causando uma impressão com o passar do tempo. E aí, pessoas diferentes precisam de tempos diferentes para confiarem em mim e comprarem de mim. É a mesma coisa minha esposa. Demorou para ela confiar que eu ia casar mesmo com ela, que eu falei, vou casar. E ela disse, não sei se tu vai casar comigo, veja bem, para de me enrolar, entendeu? Eu falei, não, eu vou casar, tô te falando. Ela demorou muito tempo para acreditar que eu tava falando sério. Por quê? Porque ela é uma pessoa que demora a confiar. Agora, aqui é a mesma coisa. Vai ter gente que vê um vídeo meu. Cara, confio 100% de olho fechado, vamos embora. Tem gente que precisa ver 50 vídeos meus. E é isso aí, e tá tudo bem. Por isso que precisa existir consistência na produção de conteúdo com o passar do tempo. Porque essa consistência é que leva as pessoas a comprarem de você. Porque você atinge o cara que confia em um vídeo só, e você atinge o cara que precisa de 50 vídeos para confiar em você. E aí você começa a ter a construção de um negócio. Veja, toda a construção de um negócio começa só com um fluxo de receita. E com o passar do tempo, você vai identificando novas linhas de receita, novas formas de atender seus clientes, e aí você vai transformando aquilo que era só um processo de vendas em um negócio de verdade. Porque daí começa a ter venda recorrente, recompra, e por aí vai. Você começa a precisar de pessoas para te ajudar em um lugar ou outro, aí você começa a construir um sistema operacional que vai funcionar automaticamente enquanto você dorme, e coisas assim. Conforme você vai fazendo isso, você vai tendo um negócio crescente. Agora, vamos voltar para o centro do nosso vídeo para a gente amarrar essa explicação. Você precisa entender que a métrica mais importante do seu conteúdo não é número de vendas. É tempo de retenção das pessoas. Quanto tempo elas passam te ouvindo? Porque se elas passam bastante tempo te ouvindo, significa que as pessoas estão gostando do que você está dizendo. E isso vai fazer com que eventualmente elas comprem. Grandes erros que as pessoas cometem aqui. Achar que é número de visualização que importa, que é alcance, que é número de like, e nunca foi isso. Sempre foi tempo de retenção. Por quê? Eu sei disso, porque eu tinha uma mentorada que ela tinha 2.000 seguidores no Instagram, fazia lançamento, fazia 100 mil reais. As pessoas ficavam, como? Eu falei, como é o seguinte, o que ela faz? O conteúdo dela é de alto nível, ela faz vídeo de 50 minutos no YouTube e manda para o story do Instagram para as pessoas verem. Ela está em um monte de grupo de WhatsApp que as pessoas tiram dúvidas e ela começa a responder as dúvidas. Ela não é o dono do grupo, ela é uma integrante do grupo. Isso vai demonstrando confiança, as pessoas vão começando a perguntar mais coisa para ela no privado. Então as pessoas vão passando tempo ouvindo ela.
Por quê? Porque ela vai explicando as coisas de forma coerente que vai ajudando as pessoas. Então elas ficam ouvindo ela, ficam ouvindo ela, ficam ouvindo ela. Aí, então não precisa de muita gente te ouvindo para tu fazer 100 mil reais. Você vende um produto de 5 mil, você faz 20 vendas. Aí você tem 100 mil reais. Então ela tem 20 pessoas que ouvem ela o tempo inteiro. Aí, é claro, eventualmente elas vão comprar. Por quê? Porque ela está causando a impressão correta. E como eu sei disso? Porque as pessoas continuam ouvindo. Elas ficam ouvindo, ouvindo, ouvindo. E quando ela... Aí que tá a coisa. Quando você vai vender, o que você está validando não é diretamente aquele ou aquele vídeo. Não, é o conjunto da obra. Você está validando se causou a impressão certa. É como se eu fosse agora abrir um curso, sei lá, de escrita em journal, de como escrever um diário. Olha, se eu abrir um curso de como escrever um diário, eu não acho que vai vender muita coisa. Por quê? Porque eu não acho que a impressão que eu estou causando com o meu conteúdo é a impressão de quem escreve diário todo dia e de que isso muda a vida. Não é essa a impressão. Você não me associa a um escritor de diário. Você me associa a outras coisas. Por isso que quando você cria um produto e não tem venda, normalmente o que está acontecendo é você está descobrindo que o teu nome não está associado àquele tema. Então as pessoas não confiam em você o suficiente para comprar naquilo ali. O que eu mais vejo, ou o que eu mais vejo não, mas eu vi bastante essa inadequação do produto com o discurso. O cara tem um discurso, mas o produto não tem nada a ver. Ou ele tem um discurso que não resolve nada. Aí ele não percebeu que não resolve nada porque ele não viu que não tem tempo de retenção. De repente ele ganhou like, ganhou 10 mil seguidores, um monte de gente compartilhou, mas não tem tempo de retenção. O cara compartilha a frasezinha do Instagram e acabou. Ele acha a frasezinha legal. A frasezinha não dá tempo de retenção. E aí você não consegue vender. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a raciocinar em cima da importância e do real efeito da produção de conteúdo. Até o dia 8 estão abertas as inscrições para o meu curso Engenharia do YouTube. O link está na descrição. Clique para adquirir enquanto há tempo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.